Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Hoje o nosso convidado, que há um ano atrás eu arrisquei dizer que seria o presidente da Câmara Municipal de Franca, vereador Marcos Garcia, vereador atuante, tem dado aí a sua contribuição à população de Franca, ao município. Marcos, é um prazer ter você aí. Obrigado, Vergara. Para mim, já que algumas vezes já estive nessa emissora, realmente dentro da nossa cidade tem uma audiência muito grande, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a eleição da Câmara. Marcos, novidade não podemos falar, né? Porque você já tinha trabalhado, pleiteado na legislatura anterior, no ano anterior, quando o Joaquim foi reeleito. O que pretende Marcos Garcia hoje, presidente do Legislativo francano? Bem, Vergara, na verdade o Dr. Joaquim, que já está presidente há 4 anos, 2 anos do mandato passado e 2 desse ano, para que o telespectador possa entender, um vereador ele pode ser presidente por uma vez, por uma eleição e tentar uma reeleição. O Dr. Joaquim pegou no ano de 2007 e 2008, que era do mandato passado, 2010 e 2009 e 2010 desse mandato. Então, legal, legítimo, mas a minha proposta que eu fiz é realmente um plano de carreira para os servidores da Câmara, que em função de ser concursado, os salários não são tão atraentes, O que acontece hoje na Câmara é que os funcionários novos que estão lá não tem como vislumbrar uma carreira, porque não existe esse plano. Então, eu pretendo implantar isso na Câmara Municipal. Em relação à população, Marcos, o que a população pode esperar do Legislativo? A crítica sempre vai acontecer e elas aparecem através de jornais, rádio. Como é que está hoje a Câmara Municipal? Independente hoje está com um novo prédio e tal, em relação ao governo municipal. Bem, Vergara, o vereador, você foi vereador, sabe bem disso, o que muitas vezes a população não sabe, que o vereador não pode legislar em matéria financeira. Tipo assim, eu vou fazer um projeto e fazer uma praça. Isso não pode, porque tem gasto. Quem é o gestor do dinheiro público é o prefeito. Então, o que o vereador pode fazer nada mais do que uma indicação. É um pedido, senhor prefeito, tal bairro precisa de uma praça, tal bairro precisa de colocar um parquinho para as crianças. Precisa, por exemplo, construir um NUBS. O vereador não tem força para isso. Então, o que o vereador, a função primordial dele é legislar, fazer lei e fiscalizar o prefeito. Então, isso nós temos feito. Hoje eu estou como vereador na base de apoio do prefeito, mas a população, o que ela tem que esperar é que haja uma transparência dos vereadores, principalmente no que diz respeito à vida pública que ele exerce. Então, eu acho que essa Câmara houve menos desgaste que a outra passada que eu acompanhei por sérios de problema, inclusive com processo de cassação de vereador. Um caso ou outro, isso tem, porque afinal de contas nós somos 15 vereadores, mas eu tenho certeza que a população não terá decepção com essa Câmara, não. O prefeito, na realidade, construiu essa maioria. Ela vai ser mantida, não tenha dúvida, Marcos? Não teve nenhuma mudança, não houve troca de partido, não houve troca de posição do grupo, dos 15 vereadores. O prefeito continua com a maioria. Olha, Vergara, na última sessão, na terça-feira próxima passada, houve projetos do prefeito que foram rejeitados, tá? Um é das publicidades, dos contabilistas, Inclusive, em outros tempos ele contaria com apoio, ou seja, que teria 10 vereadores, não teve 10 vereadores. Nós sabemos muito bem que a gente que vive no meio político, eu estou político, você vive nesse meio também, sabe que a política é como uma nuvem, ela muda. Muda. E 2011 já tem os pré-candidatos a prefeito, então isso fere algum interesse político partidário, Então eu acredito que 2011 o prefeito ainda tem uma maioria na Câmara, mas não vejo assim um céu de brigadeiro, não. Você está na base de apoio do governo. Tem aí para votar IPTU? Não.
Que eu saiba, não. Mas eu vou deixar, por acaso vier um projeto desse, já vou deixar o meu voto antecipado. O meu voto é não. Eu não aumento, eu não voto mais aumento de IPTU. Votei uma vez, achei que fizesse justiça social, não fez. Então, esse projeto, senhor prefeito, nem manda, porque com certeza será rejeitado. Seu voto será contra? Totalmente contrário, e faço ainda uso da tribuna para que os colegas votem ao contrário, porque uma coisa é certa. Os governos, quando eu digo os governos, né, isso inclui municipal, estadual e federal, muitas vezes não querem cortar cargos, coisa que Franca fez. O prefeito Sidney Rocha cortou alguns cargos de comissão. Agora, o governo em si, ele não produz nada, ele administra. Por quê? Porque vai inchando a máquina, vai inchando, chega num ponto em que a lei de responsabilidade fiscal, que dá 54%, o que é gasto com o servidor, não dá. O que ele tem que fazer? Tem que aumentar a arrecadação para colocar mais ainda aqueles acordos políticos. Isso tem que acabar. Então a população não aguenta mais essa carga tributária. Veja bem, na esfera federal, está falando agora na volta da CPMF. É um absurdo. É um absurdo. Já que nós falamos de aumento, por quê? Se o governo Lula bateu no peito que nós pagamos o FMI, que nós temos uma das maiores reservas do mundo em petróleo, batendo recordes de arrecadação, eu pergunto, para que mais dinheiro? Para fazer o quê? Só tem que ser para encher a máquina. Então, se encher a máquina, a população tem que pagar. Em Franca, tenho certeza que o prefeito nem vai ousar em mandar um projeto desse que será rejeitado. Marcos Garcia, em relação à saúde, você sabe, vai reclamar, sempre tem essa reclamação, mas a gestão ter ido para o Estado trouxe alguma dificuldade para o usuário do SUS. A Câmara tem alguma posição, vai tomar alguma medida para melhorar o acesso da população à saúde do município? Olha, Vergara, a Câmara nós até tomamos. Na verdade, quando tem o tema da Tribuna Livre, que você foi vereador, sabe que tem 10 minutos, você fala muito da saúde. Só que a saúde, eu acredito que ela está num problema muito maior do que do município, que é o repasse, porque nós estamos no sistema SUS. Sim. E olha, telespectador, que o Vergara de saúde, ele entende muito, ele é um expert nesse assunto. Mas o que eu tento, pouco que eu entendo, que se não corrigir essa tabela SUS, é por isso que as santas casas estão todas quebradas. Por quê? Porque o governo federal paga muito pouco. Eu vou até devolver a pergunta para o Vergara, a questão da saúde, quanto custa uma cirurgia eletiva, por exemplo, do joelho, um adenoide, e quanto que o governo federal paga para o profissional fazer uma cirurgia dessa? Olha, a defasagem SUS em relação ao custo real de qualquer procedimento, hoje está variando num déficit de 40%. Você paga apenas 60% do que vale qualquer procedimento da saúde. Essa colocação sua, ela é importante. Eu acho que Franca perdeu a oportunidade de ter os seus deputados federal. Pode ainda ter, mas perdeu essa oportunidade, até porque precisamos a correção da tabela. E a correção da tabela precisa ser realmente repensada, discutida, porque, na realidade, o reajuste de 3%, 4% não muda absolutamente nada. Precisa realmente rever o valor do procedimento. Eu vejo lá dentro da Santa Casa toda essa dificuldade e como é. Agora, a população não pode, né, Marcos, continuar pagando por toda essa dificuldade. E, com certeza, o prejuízo vai ser sempre para quem precisa de atenção à saúde. Mas, Marcos, saúde é um tema que você vai muito longe. Câmara dos Deputados ontem e o Senado aprova reajuste no salário do presidente da República, vice-presidente, deputado federal, ministros e Senado Federal. Como que você vê esse aumento? Foi exagerado ou realmente necessitava dessa correção? Vergara, eu acompanhando os grandes jornais desse país, que o período que estava atrasado, digamos assim, é de próximo a 20% que estava defasado o salário dos deputados. Eles aumentaram, parece que 100 e poucos por cento, quase 200%. Então, eu acho que realmente é um salário muito alto se você comparar a nível de Brasil. Sim.
Por quê? Além desse salário, algo em torno de R$26 mil, que é o salário do deputado, ele tem a verba de gabinete, ele tem auxílio moradia, tem auxílio paletó. Então isso, no geral, um deputado, ele vai ter um custo aí de próximo de R$100 mil por mês. Agora, o salário do ministro, veja bem, do ministro, você há de entender que, por exemplo, o presidente do Banco Central, que hoje é o Henrique Meirelles, esse homem, ele foi presidente mundial do Citibank. Um presidente do Citibank hoje, para não falar ganhar nada, ganha $100 mil por mês. Ganhando R$12 mil é pouco. Então, tem pessoas que têm gabarito para ganhar muito mais, mas se dedicou, no caso desse presidente do Banco Central, realmente ele foi até patriota, porque, queira ou não queira, a economia nossa, desde o tempo do Fernando Henrique, esquecendo os partidos, o presidente Lula deu sequência àquilo, então caminha tranquilo. Mas eu acho que no caso dos deputados, os salários deles em quase 200%, realmente eles exageraram, né? Realmente mexe, porque quando você pensa no salário mínimo, né? Salário mínimo hoje de 510, uma dificuldade enorme para dar 5, 6, 9% para o salário mínimo, e de repente numa tacada, falaram ontem que foi a votação mais rápida que o Senado já fez em relação à votação do próprio reajuste. Marcos, o nosso tempo aqui é um pouco curto, nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero deixar a seguinte pergunta. Houve o aumento dos deputados. Todo ano, todo início de ano, há uma polêmica do reajuste do salário do vereador. Você, presidente, no segundo bloco, como você vai tratar essa situação? Moda Hoje, seu mais novo site de compras. Você a um clique da moda. Escritório Santa Rita. 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade e ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita. Respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Pintou uma ideia, você quer divulgar? A Freitas e Correia vai realizar. Com tecnologia, qualidade e precisão, a Freitas e Correia tem a melhor impressão. Vem realizar a sua ideia com as cores da natureza. Freitas e Correia, qualidade que você vê. Ligue 37210499. Exclusivo mix em revestimentos e atendimento personalizado. Soluções integradas ao seu bom gosto. Beleza, tecnologia, durabilidade. O seu espaço marcado por muito estilo e personalidade. Profusão de cores, desenhos e texturas. Os tapetes ponto e filo e os pisos laminados Duraflor e Poliface você encontra na Marcelord. www.allsite.com.br. Viu como é simples e fácil acessar soluções inteligentes? Allsite. Allsite cria e desenvolve websites, produz web marketing, registra domínios de sites, desenvolve multimídia, e-commerce, hospedagem, enfim. A Allsite traz a você soluções, porque o mundo da internet está em suas mãos. Allsite, uma empresa do grupo Nossa Noite. Estamos de volta nesse segundo bloco e
vereador Marco Garcia e presidente da Câmara. O meu questionamento é o seguinte: como o senhor, como presidente, vai tratar o reajuste dos vereadores em Franca? Bem, Vergara, se os deputados, Franca tem uma Câmara muito enxuta, eu acho que até desidratada, nem enxuta, de tão poucos funcionários que tem. Seguisse o exemplo de Franca, primeiro, o aumento nunca seria depois das eleições, porque Franca não se vota aumento para vereador depois das eleições, e sim antes. Ele pode votar até 120 dias antes das eleições. Ou seja, o vereador que votar o aumento, ele não vai ser beneficiado. Por quê? Esse aumento entra para a próxima legislatura. E todos nós sabemos que a opinião pública, ela realmente vai contra esse aumento. Agora, o que acontece em Franca hoje? O assessor do vereador, ele tem um reajuste automático, que é a inflação todo ano. O vereador não tem. Nós estamos entrando no terceiro ano de mandato, né, de um mandato de 4 anos, e não teve reajuste. Agora, eu acho que tem que ser o seguinte: você não faz omelete sem quebrar os ovos. Sim, claro. Então tem que resolver essa polêmica. O político, já que ele é remunerado em todo o território brasileiro, que faça justiça. Ele tem um reajuste? Tem, que o vereador hoje ganha algo em torno de R$4.000 livre, é o salário. Para quem não sabe, é quase R$5.000 de salário bruto. Então, o que acontece é que precisa cumprir somente a lei federal. Você, derrubando a barreira que é da lei municipal, que não tem esse reajuste, segue-se pelos trâmites da lei federal. Aí todo ano tem um reajuste e não precisa ter essa apreensão de votar 120 dias. Não vou votar aumento não, porque vai ter eleição, aí a imprensa vai falar que o vereador aumentou o salário dele, eu vou perder voto, eu preciso do cargo. Então tem que esquecer. Nós, homens públicos, o nosso cordão umbilical não veio ligado à Câmara Municipal. Então não precisa ter medo. Mandato? Já tive mandato, já perdi mandato, fui eleito novamente. Isso faz parte. A vida pública. A derrota e a vitória são os dois lados da moeda. Infelizmente, uma hora ganha, outra hora perde. Então, na realidade, no seu pensamento, revoga-se a lei municipal, acaba com esse reajuste vinculado ao servidor público e se reajusta quando reajustar através da lei federal, que hoje é um escalonamento, né? O deputado federal tem o seu salário fixado, o estadual ganha 70% ou 75%, e o vereador fica vinculado ao salário do deputado estadual. Exatamente, porque hoje o vereador, se revogar a lei, que tem uma lei municipal, o que acontece? O vereador ele pode receber até 75% do que ganha um deputado estadual, que hoje um deputado estadual, eu acredito que esteja na faixa de R$12.000 o salário. 12 mil, se você colocar 75% disso, vai dar algo em torno de 9 mil. É um salário muito alto para vereador. É muito alto. Isso aí eu tenho que confessar. Mas não precisa ser propriamente os R$9.000, os 70. Pode ser até 75%. Até 75%. O que acontece hoje é o seguinte: do jeito que está, que nem o reajuste que o servidor tem, o vereador não tem, vai chegar num período em que o assessor... Hoje o assessor já recebe 50% do salário do vereador. Vai chegar num ponto em que o assessor vai ter mais salário, remuneração maior do que um vereador, sendo que toda a responsabilidade maior é realmente para o vereador. Essa situação ocorria aí, o ministro ganhando mais do que o presidente da República. Agora que houve essa correção e criar o teto. Foi todo mundo para o teto ganhar a mesma coisa, né? Então é complicado. Mas Marco Garcia fala em aumento... E as cadeiras da Câmara Municipal? Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou a região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, Sertãozinho. Franca, ficou em qual faixa e qual será o posicionamento da Câmara Municipal, da mesa da Câmara? Porque é um projeto que tem que sair da mesa da Câmara em relação ao número de cadeira para a próxima legislatura. Bem, Vergara, Franca, ela poderá ter para a legislatura de 2013... até 23 vereadores. Depende dessa Câmara, os atuais vereadores, nós vereadores, temos que votar quantas cadeiras vai ser estipulada, ou seja, podemos votar até 23. Eu, sinceramente, acho uma quantidade de vereadores um tanto alta, 23. Tem vereador que é favorável a 23, pelo que eu ouvi na casa. Outros já falam em 19, tem vereador que falou em 17. Eu acredito que 15 vereadores, Franca não vai ter mais. Mas também não acredito nos 23. Já ouvi também 21. Se você falar qual que é a sua opinião, que deve ser a sua pergunta, seria, né? Eu sou favorável que aumente mais 2 cadeiras para 17.
E o telespectador tem uma ideia, que se eu disputar uma eleição para vereador, com 23, qualquer candidato, aumenta-se a chance. Na última eleição foi eleito até com 1.600 votos, vereador. Provavelmente na outra pode ser eleito até com 1.000. Então é muito mais fácil. Mas eu acho que é um número exorbitante para a cidade ainda. Então, ainda tem a dúvida. Aguardar 2012, porque aí não tem outro jeito. 2011 tem que ser votado, né? Tem que ser votado. O ano que vem tem que ser votado o número de cadeiras. E eu acredito, porque aí tem um outro detalhe. As cidades que vão aumentar os números de seus representantes, ela precisa ver se o repasse dos 5% para a Câmara também está compatível. Se é suficiente. Se é suficiente, porque se você vota, olha, nós vamos votar 23 vereadores. Tá, hoje o vereador recebe bruto R$5.000. Dependendo da cidade, igual Ribeirão Preto, que tem uma enormidade de assessor muito grande, pode ser que não dê. Então tem que até rebaixar o salário para aumentar o número de cadeiras. Franca não. Franca tem salário porque nós vamos devolver, apesar desse ano ter feito o prédio, ter terminado o prédio, o Dr. Joaquim concluiu, ainda vai ser devolvido para a prefeitura algo em torno de R$700 mil. Mas já houve anos de devolver até 3 milhões. Ou seja, esse dinheiro poderia ter sido gasto junto à Câmara. Sim. Poderia ter mais assessores, mais vereadores. Mas eu acho que Franca comportaria financeiramente, comportaria os 23 vereadores com os respectivos assessores, mas fica prejudicado se amanhã quiser ter o segundo assessor, eu acho que aí não vai ter o dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então, uma escolha ainda que está em discussão. Marcos Garcia, a Câmara discutiu recentemente o orçamento 2011. Há um reclame de todo prefeito, todo secretário de Finanças que Franca arrecada pouco. O orçamento de Franca está superfaturado ou foi na medida? Não está superfaturado. O problema é que Franca, Vergara, nós temos uma cidade que ainda tem um número muito grande de operário e com salário baixo. Veja bem, o salário do sapateiro hoje, o piso dele está um dos menores, algo em torno de menos de R$600. Então, eu sei que o salário do comércio está 715. Então, eu acho que o orçamento de Franca, ele não é que ele seja pequeno, é que a nossa arrecadação ela é pequena. Veja bem, Ribeirão Preto não é o dobro de Franca. Franca tem 320 mil habitantes, Ribeirão Preto não tem 650 mil. E o orçamento deles passa de R$1 bilhão. O número de servidores de Franca hoje não tem 4 mil. Ribeirão Preto está com 10 mil. Então, vamos comparar Ribeirão, porque tudo se compara com Ribeirão Preto. Para nós termos um parâmetro. Então, por que Ribeirão Preto? Porque se você pegar o orçamento de Sertãozinho per capita é muito maior. Porque lá a indústria metalúrgica, que é muito forte lá, a mecânica pesada, então o que acontece? Um metalúrgico hoje, ele ganha R$1.300, R$1.500. Então isso faz com que aumenta-se a renda per capita da cidade, consequentemente, ela tem maior repasse do ICMS, porque há um consumo, é natural que quem ganha R$1.000 hoje, quem ganha 2.000, essa família de 2.000 vai consumir muito mais. Se vai consumir, vai gerar mais divisa para o município. Então, Franca, infelizmente, nós temos uma arrecadação, mas o orçamento não foi superfaturado, não foi subestimado, porque esses 430 milhões aproximadamente, é aquilo mesmo que a cidade vai arrecadar. Se der uma diferença, pouca coisa para cima ou para baixo, algo em torno de 10%. Eu, em 97, falei com o prefeito de Paulínia. Nossa. Todo político tem vontade de administrar Paulínia, né? Que tem a metade dos habitantes de Franca e o orçamento o dobro. Aí dá para trabalhar com mais tranquilidade, né, Marcos? Paulínia por que Paulínia tem essa arrecadação tão alta? Porque, na verdade, lá tem as distribuidoras de combustível, e combustível, o faturamento é muito alto e o giro é muito rápido, né? Então, é o caso da cidade de Barueri, onde os bancos, porque o ISS dos bancos, então os grandes bancos têm sede em Barueri. Então, acontece, esse município, esse ISS que os bancos recolhem para os cofres do Barueri. Então, é por isso que a cidade, muitas vezes, tem um alto padrão de vida em função de ter um alto retorno para a sociedade. Marcos Garcia, voltando à sua administração de 2011 da Câmara Municipal, qual é o orçamento que você vai administrar, o número de funcionários que tem a Câmara Municipal hoje? Olha, Vergara, a Câmara Municipal, nós tínhamos 8 funcionários e aposentou o Realindo, aposentou o Dr. Valdir
Aposenta agora esse ano que entra agora, aposenta a Célia, que é a nossa financeira, aposenta a Néria e aposenta a Sueli. Então teve um concurso que teve, me parece que 6 ou 7, eu não me lembro agora quantos funcionários novos tem, mas o Dr. Joaquim fez um concurso de estagiários, nós estamos com, parece que 8 estagiários. Então o orçamento da Câmara, que deve ser algo em torno de próximo a 20 milhões de reais, é tranquilo. No final do ano vai sobrar dinheiro para devolver para a Prefeitura novamente. Eu, estando presidente, na sobra desses recursos, que com certeza terá, vai ser canalizado para a saúde. Parte desse recurso para diminuir um pouco essa fila de cirurgias eletivas. Mas o orçamento é tranquilo, o Dr. Joaquim tocou ele, sabe, com uma administração transparente, tranquila, toque de caixa. Então eu acredito que eu seguindo o que o Dr. Joaquim fez, tranquilo, sem problema nenhum. Marcos, a Câmara, só para a gente finalizar, a Câmara, o prefeito hoje tem maioria, mas tem partidos diferentes. Você terá um trabalho muito grande também para unificar os vereadores internamente. Essa dificuldade existe? Tem vereador de um lado, de outro? Tem confrontos internos na Câmara? Tem. Como dizia o Luiz Carlos Fernandes, meu amigo Luiz Carlos Garaluz Fernandes, que aquilo não é um clube de amigos, né? Você fez parte também. Sim. E sabe que realmente tem hora que você tem que administrar, porque o vereador, muitas vezes, se você não atende ele, que não é para ele procura atender algum munícipe que procura, então, às vezes ele se sente um pouco assim, que deixar de lado a administração. Então mostra-se as garras. Às vezes um projeto que você acha que é fácil para passar, de repente, ele não está sendo bem atendido, isso é legítimo do vereador, então acaba tendo dificuldade. Mas há sim conflito dentro, não tem esse mar de rosas que muitas vezes pensa, o prefeito administra tranquilo aquela casa, o presidente faz parte da base aliada, nem por isso. Podemos ser independentes, mas nem sempre é harmônico. Né? Essa harmonia, muitas vezes, ela não reina na sua plenitude. Mas eu acredito, eu tenho assim, um bom trânsito com todos os vereadores, tá? E acredito que dá para administrar bem. Agora, é o que eu falei para você, 2012 tem eleição para o prefeito. Então, aí já tem problema de partido, quem que vai indicar, quem vai apoiar, quem que nós vamos ser oposição ao prefeito. Então, isso aí vai ser um pouco mais melindroso, mas não é difícil, não. Marcos, queria agradecer a sua presença, colocar o Inclusão Social, a Nova TV, à disposição da Câmara. Todo momento que você tiver matérias de interesse da nossa população, população de Franca, estaremos aqui à sua disposição. Muito obrigado aí pela sua presença e nós vamos encerrando aqui porque o tempo fecha rápido. Terminando, Vergara, agradeço pela oportunidade. As sessões são abertas ao público, a terça-feira das 9 ao meio-dia e após as 14 horas. Encerrando, desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo, cheio de paz e saúde, o resto é consequência. Um abraço, até a próxima, se assim Deus o permitir. Até a próxima semana com mais uma Inclusão Social.